todos, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês sobre os juízes de Israel. Quem foram eles? É o que vamos ver agora. Vocês podem compartilhar dessa história no próprio livro de Juízes, na Bíblia, na Palavra de Deus. Depois de Josué, vem o livro dos Juízes. Amém? Antes de existirem reis sobre Israel, o povo era governado por líderes escolhidos por Deus, conhecidos como os juízes. O primeiro grande juiz foi Moisés, que tirou os israelitas do Egito, que foi sucedido por Josué, que liderou a conquista de Canaã. Depois de Josué, houve 14 juízes sobre Israel. Samuel foi o último juiz de Israel. Ele ungiu os dois primeiros reis de Israel, Saul e Davi. Depois disso, Israel passou a ser uma monarquia. Os juízes serviam como líderes políticos, militares e espirituais do povo de Israel. Na época dos juízes, os israelitas estavam organizados por tribos e não havia um governo central organizado. Os juízes eram apenas líderes temporários, que uniam as tribos contra inimigos em comum. Moisés e Josué, os primeiros juízes. Deus levantou Moisés como juiz para libertar os israelitas da escravidão no Egito. Ele confrontou a Faraó e anunciou a libertação do povo de Deus, com pragas sobre o Egito. Debaixo da liderança de Moisés, o povo de Israel saiu do Egito, atravessou o Mar Vermelho a pé enxuto e viveu 40 anos no deserto. Quando Moisés morreu, Josué assumiu a liderança dos israelitas, com a bênção de Deus. Josué liderou a conquista de Canaã, a terra prometida, derrotando vários povos que moravam na região, como os habitantes da cidade de Jericó. Depois da conquista, Josué repartiu a terra que ficou conhecida como Israel entre as tribos. Houve paz até a sua morte. Os juízes do livro dos Juízes. Após sua instalação na terra prometida, os israelitas viveram alguns séculos de instabilidade. Por várias vezes, eles se desviaram de Deus e se entregaram à idolatria e a outros pecados. Sempre que isso acontecia, outros povos vinham e oprimiam os israelitas. Mas quando eles se voltavam para Deus e se arrependiam, Deus levantava um juiz que os levava à vitória contra os seus inimigos. A vitória era seguida por um tempo de paz, até os israelitas se desviarem outra vez. Essa época é o tema do livro dos Juízes. Os juízes escolhidos por Deus. Quem foram eles? Da tribo de Judá, Otoniel, inimigo Cuxã, Risataim, rei da Mesopotâmia. Anos de opressão, 8 anos. Anos de paz, 40. Otoniel era sobrinho de Caleb, um dos líderes dos israelitas, durante a conquista de Canaã. Ele era um grande guerreiro e quando o rei da Mesopotâmia oprimiu seu povo, Otoniel liderou a luta contra ele. Debaixo de Otoniel, o povo de Israel venceu esse inimigo e viveu em paz até sua morte, 40 anos depois. Eude, tribo Benjamim, inimigo Eglon, rei de Moabe, com os amalequitas e amonitas. Anos de opressão, 18. Anos de paz, 80. Eude era um homem canhoto que usou essa liderança para derrotar o rei de Moabe. Ele escondeu uma pequena espada, debaixo de sua roupa do lado direito. Os guardas ficariam mais de olho do outro lado, porque destros colocavam suas espadas do lado esquerdo. Depois foi entregar o tributo do seu povo ao rei. Eude fingiu ter uma mensagem para o rei Eglon e conseguiu uma audiência privada com ele. Então ele pegou na espada e matou o rei.
Quando descobriram que o rei estava morto, Eude já tinha fugido. Ele chamou as tropas de Israel e atacou os inimigos de surpresa. O povo de Moabe sofreu uma grande derrota e esse evento levou um longo período de paz. Sangar. Inimigos filisteus. Pouco se sabe sobre Sangar. A Bíblia apenas diz que ele era filho de Anate e que matou 600 filisteus com uma aguilhada de bois. Sua liderança poderá não ter durado muito tempo. Débora. Inimigo. Jabim, rei de Canaã. Anos de opressão, 20 anos. Anos de paz, 40. Débora era uma profetisa que era procurada pelo povo de Israel para resolver questões difíceis. Quando o rei de Canaã oprimiu os israelitas, ela convocou Baraque, um líder militar da tribo de Naftali, e lhe deu uma palavra de Deus para atacar os inimigos. Débora acompanhou Baraque na campanha de guerra e os israelitas tiveram uma grande vitória, apesar de os inimigos terem armas de guerra muito mais avançadas. Gideão, tribo Manassés, inimigos midianitas. Anos de opressão, 7 anos. Anos de paz, 40. Gideão foi escolhido por Deus para libertar seu povo da opressão dos midianitas, que vinham todos os anos para devastar sua terra. De início, Gideão teve muito medo, mas Deus lhe deu coragem e sabedoria para vencer seus inimigos. Com apenas 300 homens, Gideão derrotou um exército de vários milhares. Depois ele se tornou líder de Israel, mas se desviou para a idolatria. Gideão teve muitos filhos e depois que morreu, um deles, chamado Abimeleque, decidiu se tornar o líder de Israel. Ele maquinou o assassinato de todos os seus irmãos, menos um que conseguiu fugir e se tornou governante da cidade de Siquém. Mas Deus colocou inimizade entre os apoiantes de Abimeleque e os outros habitantes da cidade. Houve uma grande batalha e Abimeleque foi morto como castigo de seu pecado. Depois de Gideão, não há mais referências a épocas de paz no livro dos Juízes. Tolá. Tribo Issacar, anos de liderança 23. A história de Tolá não tem muitos detalhes. Ele liderou os israelitas por 23 anos e foi um libertador para seu povo. Jair. Anos de liderança 22. Jair era um homem da cidade de Gileade, no território da tribo de Manassés, que se tornou juiz de Israel. Ele teve 30 filhos, que se tornaram líderes de 30 cidades da região. Essas cidades ficaram conhecidas como os povoados de Jair. Jefité. Tribo Manassés, inimigos amonitas. Anos de opressão, 18. Anos de paz, 6 anos. Jefté era o filho ilegítimo de um homem de Gileade com uma prostituta, e seus irmãos expulsaram-no de casa. Mas quando os amonitas vieram para atacar Gileade, sua família os chamou de volta para liderar a luta contra os inimigos, prometendo que ele seria o chefe da região. Jefité tentou negociar uma retirada pacífica dos amonitas, mas eles se recusaram. Por isso foram para a guerra. Antes de começar a luta, Jefté prometeu a Deus que se vencesse a batalha, a primeira coisa que saísse ao seu encontro de sua casa seria oferecida em sacrifício. A guerra resultou em uma grande vitória para os israelitas. Mas quando Jefté voltou para casa, sua única filha foi a primeira pessoa a sair em seu encontro. Jefté ficou muito triste, mas cumpriu seu voto. Depois disso, ele se desentendeu com a tribo de Efraim, entrando em guerra com seus compatriotas e matando muito deles. Ibizã. Anos de liderança 7. Ibizã era de Belém e foi um líder de Israel durante 7 anos. Ele teve 30 filhos e 30 filhas. Elom. Tribo Zebulon, anos de liderança 10. Elom foi juiz de Israel por 10 anos. Quando morreu, foi sepultado em Aijalon,
na região de Zebulon. Abidom. Anos de liderança 8. Abidom era de um lugar chamado Piratom, na região de Efraim, e foi juiz por 8 anos. Ele teve 40 filhos e 30 netos. Sansão. Tribo Dan. Inimigos filisteus. Anos de opressão 40. Anos de liderança 20 anos. Sansão ficou conhecido por sua força sobrenatural. Como parte de sua consagração a Deus, seu cabelo nunca foi cortado, e ele conseguia matar um leão com suas próprias mãos, roubar os portões de uma cidade e até partir cordas que o amarravam. Sansão teve muitas lutas com os filisteus, que oprimiam os israelitas, e matou muito deles. Mas Sansão também era impulsivo e tinha pouco domínio próprio. Ele se envolveu com uma mulher chamada Dalila, que o convenceu a contar-lhe o segredo de sua força. Dalila cortou seu cabelo e Sansão ficou fraco e foi entregue aos filisteus, que furaram seus olhos. Mesmo assim, Deus devolveu a Sansão sua força e ele usou seu poder numa última vez para destruir um templo pagão, com muitos inimigos lá dentro. Eli e Samuel, os últimos juízes de Israel. Ao longo da época dos juízes, a degradação moral se tornou cada vez pior e faltava uma liderança firme. O sacerdote Eli liderou o povo por 40 anos, mas ele deixou seus filhos cometerem muitos pecados que desagradaram a Deus. Por isso a família de Eli ficou debaixo de maldição e seus filhos morreram em batalha. Quando ele ouviu a notícia da morte de seus filhos, Eli caiu de sua cadeira e morreu também. Eli tinha criado um menino consagrado a Deus chamado Samuel no templo. Quando cresceu, Samuel se tornou o novo juiz de Israel e liderou o povo em grandes vitórias contra os filisteus. Quando envelheceu, ele tentou passar a liderança para seus filhos, mas eles eram ruins e o povo não os aceitou. Diante da instabilidade política e social, os israelitas exigiram um rei. Eles estavam rejeitando a Deus como seu verdadeiro rei e agora queriam ser como os outros povos. Deus permitiu que tivessem um rei, mas avisou que isso não seria a solução para o país. Guiado por Deus, o profeta Samuel ungiu Saul como o primeiro rei de Israel. Samuel continuou como líder influente até sua morte, mas a liderança política passou para os reis. Depois que Saul foi rejeitado como rei por desobedecer a Deus, Samuel ungiu o próximo rei de Israel, Davi, que teria uma longa dinastia. Assim terminou a época dos juízes. Aleluia, glória a Deus. Então, aqui podemos ver, quando Deus levantava os juízes para governar e Deus estava à frente ali dos juízes, ordenando que eles liderassem o povo, tudo andava bem com o povo de Israel. Quando eles se voltaram para outros deuses, para o Deus que não era o Deus verdadeiro, os inimigos iam contra eles, eles perdiam as batalhas. Para os nossos dias, quando nós colocamos Deus à frente de tudo que vamos fazer, Deus é conosco. Se nós rejeitarmos o Senhor dos céus, o Senhor Criador, o Deus único, as coisas não darão certo em nossas vidas, porque é Deus que ganha as nossas guerras. Devemos buscá-lo em primeiro lugar, como está escrito no Evangelho de Mateus 6,33. O que Deus deseja de nós é a obediência. E foi o que Deus mostrou na época dos juízes e na época dos reis de Israel, quando os reis eram obedientes a Deus, eles ganhavam as guerras contra os inimigos, Deus dava a vitória para eles, porque Deus ia à frente. Quando eles rejeitavam a Deus,
Deus se afastava. Porque quando nós rejeitamos a Deus e não colocamos Ele em primeiro lugar, Ele se afasta de nós. Mas quando clamamos e decidimos buscá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, Ele vem e age em nosso favor. Só que temos que clamar, temos que deixar essas coisas do mundo de lado, né? Porque o que vamos ganhar é a nossa salvação em Cristo Jesus. Essa é a nossa recompensa. É a salvação, é a vida eterna. Lá em Romanos 6:23, né, o apóstolo Paulo, ele diz lá em Romanos: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna através do Senhor Jesus Cristo. Aqui, na época dos juízes, eles tinham o conhecimento de Deus. Jesus ainda não tinha vindo e morrido pelos pecados. Porém, nessa época, tinha que se sacrificar um animal, um cordeiro sem defeito. Sendo que o cordeiro de Deus, lá no Novo Testamento, né, veio tirar o pecado do mundo. Deus, o Senhor Jesus, ele quer que todos se salvem. Mas nem todos querem a salvação. Infelizmente, é como está escrito no Evangelho de João 3,16. Porque Deus amou o mundo, Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crê, há uma condição, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então eu tenho que crer que Jesus Cristo ressuscitou no terceiro dia, ressuscitou dentre os mortos. Eu tenho que crer no meu coração. Eu tenho que confessar com a minha boca que ele ressuscitou dentre os mortos. E somente assim seremos salvos. Então aqui nós podemos entender no livro de Juízes que quando Deus, né, os juízes ali colocavam Deus em primeiro lugar, eles ganhavam as batalhas contra os inimigos deles. E assim também é nas nossas vidas. Qualquer seja a batalha do desemprego, seja a batalha de uma doença, de um diagnóstico médico, né? Deus, se Ele quiser curar, Ele cura, para a honra e glória. Se Ele não quiser curar, Ele não cura, Ele continua sendo Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Não importa. Não importa a circunstância que você estiver passando neste momento. Coloque Deus em primeiro lugar. Busque Ele enquanto se pode achar. Invocar enquanto está perto, pois Ele é poderoso em nos perdoar. Somente o Senhor Jesus pode perdoar os pecados. Não há outro Deus além dele. E quando colocamos Ele em primeiro lugar, as outras coisas vão ser acrescentadas nas nossas vidas. Como é bom falar do amor de Deus, como é bom falar da sua palavra, que é viva e eficaz, que penetra juntas e medulas. Deus é amor, mas Ele é justiça, e agora virá como leão da tribo de Judá, virá para julgar o mundo e as nações. Você que estiver me assistindo pela primeira vez, se arrependa, porque o que Deus deseja de nós é arrependimento. Não há salvação sem arrependimento. Como em todos os outros vídeos aqui do canal, eu tenho batido na mesma tecla. É somente através do Senhor Jesus que há salvação, como está escrito em João 14,6. Eu sou o caminho, é Jesus falando para o discípulo Tomé. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É somente através de Jesus que adquirimos a salvação. Amém? Fiquem com essa palavra, se arrependam. Você que se inscreveu no canal,
Seja muito bem-vindo em nome do Senhor Jesus. A todos os inscritos do canal, que Deus abençoe a vida de vocês. Estamos passando por um período de provação, momentos difíceis, mas Deus é conosco. Aleluia, glória a Deus. Você que é novo por aqui, você que se inscreveu no canal, não deixe de tocar o sininho das notificações para receber um próximo conteúdo. E não deixe de dar o like, porque no momento que vocês dão like, esse vídeo é ranqueado na plataforma do YouTube para que mais pessoas visualizem este vídeo e tantos outros que foram postos aqui no canal, para que mais pessoas venham conhecer a Deus, porque esse canal é do Senhor Jesus. O intuito é levar a palavra de Deus genuína. A palavra de Deus, ela não muda. Desde o princípio, desde Gênesis até o Apocalipse. A palavra é obediência, arrependimento, somente através do Senhor Jesus. Amém? E aqui podemos aprender com Juízes, que quando colocamos Deus no centro das nossas vidas, a vitória é garantida, em nome do Senhor Jesus. Agora, quando rejeitamos e deixamos Ele de lado, Ele nos deixa também. Porque toda vez que o povo de Israel, né, o povo que é escolhido por Deus, eles se afastavam de Deus, Deus se afastava deles. Quer se misturar com a idolatria? Se misturem com a idolatria. Mas quando eles se arrependiam e voltavam para Deus, a vitória era garantida contra os seus inimigos. E assim acontece nas nossas vidas. A vitória é garantida quando Deus está no centro da nossa vontade. Quando abrimos nosso coração e recebemos o Senhor Jesus. Se você não recebeu, faça porque Ele está voltando. Em breve, a última trombeta soará. E Ele virá buscar a sua igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. E você que se afastou do caminho de Cristo, se reconcilie com Ele em nome de Jesus. Ele não te abandonou. É como a parábola do filho pródigo. Ele espera você de braços abertos. Se arrependa dos seus pecados e venha viver uma vida plena com o Senhor Jesus Cristo. Amém? Quero orar pela sua vida. Se você gosta das histórias, dos personagens, né, da Bíblia, assistam os vídeos para ver como Deus sempre foi fiel na vida deles e é fiel na vida daqueles que buscam a Ele de todo o coração. Amém? Que Deus abençoe vocês. Quero orar pela vida de vocês. Senhor Deus, obrigada pela Tua palavra, Senhor. Abençoe todo inscrito do canal, Pai, aqueles que ficaram comigo até o final. Se alguém passando por alguma enfermidade, Pai, que o Senhor vai de encontro a essa pessoa, toca na vida dessa pessoa, derramando do seu bálsamo e refrigério, Pai. Como é bom estudar a Tua palavra, Pai. A sua palavra não volta vazia, Pai. Se há alguém, Pai, me assistindo pela primeira vez, que o Senhor, o Teu Espírito Santo, toque essa vida para que essa pessoa venha se converter a Ti, venha se arrepender dos seus pecados, Pai. Porque não há salvação sem arrependimento, Pai. O Senhor é justo em perdoar. Somente o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a adoração, Pai. Outro Deus não há além do Senhor, Pai. O Senhor é o Criador do céu e da terra, Pai, de tudo que há, meu Deus. De tudo que há nessa terra foi o Senhor que criou, Pai. Não foi através do Big Bang, de uma explosão, mas sim foi da sua palavra, da palavra que saiu da sua boca e tudo se fez, Pai. E o Senhor nos criou para o louvor da tua glória, Pai.
Pai, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Pai, se pecamos contra o Senhor, tenha misericórdia de nós, Pai. Nos perdoe, Jesus. Senhor, abençoe todos os irmãos em Cristo espalhados por este mundo, ó Pai. Seja abençoando a vida de cada um que tem levado o teu evangelho através do canal do YouTube, Pai. E indo a outros países que não pode ser pregada a tua palavra, Pai. Tenha misericórdia dos teus servos, abençoe eles neste momento que eu te peço, Pai. Abençoe nossas crianças, Pai. Abençoe, Senhor, e livra-as de todo o mal e de todo intento do maligno, Pai. E os jovens também, Pai, se algum espírito de suicídio, Pai, se algum jovem com espírito de suicídio, Pai, tenha misericórdia, vai de encontro essa vida para que essa pessoa não cometa tal ato contra a sua própria vida, Pai. Pai, que o teu Espírito Santo fale, Pai, com essa pessoa neste momento que eu te peço em nome de Jesus, Pai. Pai querido, abençoe a família dos inscritos do canal, daqueles que irão se inscrever, da minha família também, Pai. Pai, passamos por um período de provação, meu Deus, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, Pai, com essa doença. Mas eu sei, Pai, que aqueles que são fiéis a Ti, Pai, o Senhor tem guardado igual o povo de Israel, Pai. Obrigada, Senhor, por nos sustentar. Obrigada pela saúde. Obrigada pela tua provisão, Pai. Obrigado, só tenho que te agradecer. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada a todos vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo. Não deixe de compartilhá-lo com mais pessoas, nas redes sociais, com parentes, amigos, conhecidos. E não deixe de dar o like, como eu mesmo mencionei, porque no momento que vocês dão like, esse vídeo é ranqueado na plataforma do YouTube, para que mais pessoas visualizem e venham fazer parte do corpo de Cristo. E não deixe de deixar o comentário de vocês, é muito importante, do que vocês acharam desse vídeo e dos outros que foram postados aqui. Não deixe de assisti-los e compartilhá-lo. É a palavra de Deus. Amém? E a palavra de Deus precisa ser expandida. E as pessoas precisam saber que somente através de Jesus Cristo há salvação, há redenção, há vida eterna. Que Deus abençoe a vida de vocês. Fiquem na santa paz do Senhor Jesus.